Vamos dar continuidade aos trabalhos. Primeiramente, eu tentei fazer um resumo do currículo do professor Rossini, do professor Dr. Rossini. Bom, o professor Dr. Augusto Eduardo de Souza Rossini é doutor e mestre em Direito Penal pela PUC de São Paulo, é pós-doutor pela Faculdade de Direito da Universidade Clássica de Lisboa, é promotor de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e Social desde agosto de 2014. O professor Rossini vai tratar do tema Desmistificando a Liberdade no Prisma Universal, a contribuição... Não, não, é verdade. Me perdoa. Não. Me perdoem. Vamos lá. O professor Rossini vai tratar, então, do tema Notícias Novas sobre velhos crimes, a reabilitação penal na sociedade da informação. Doutor, eu passo a palavra, por favor. Bom, o que eu vim falar aqui, eu fui professor da cadeira de tutela penal da sociedade da informação. A tutela penal foi um nome dado, para quem organizou o curso, para abarcar todos os aspectos ligados à questão penal. Vai dos tipos, né, do próprio estrutura do crime informático, não é, ou da infração penal informática. Eu não posso afastar as contravenções naquela classificação brasileira, ela não é uma classificação internacional. Nós não convivemos com o conceito de delitos e crimes, como acontece com os outros países, até da América Latina. Uma vez eu fui falar para uns colegas aqui da América do Sul, Rossini, explica a diferença entre crime e delito. Para nós, delito é um gênero, infração é um gênero, as quais crimes e contravenções são espécies. De forma que, tendo contravenções digitais, informáticas, nós também temos um problema de nomenclatura digital, cibernético, colocando as coisas nos seus devidos lugares. Tudo é informático. Tudo é informático. Das quais cibernético também compõe esse... Por quê? Porque informática é o uso da informação, né, trabalhada. Telemática é a informação, é a informática mais a telecomunicação. Então, quando nós falamos de telemática, nós estamos falando do campo cibernético, é rede. Quando nós falamos de informática, essa máquina, se ela não estiver na rede, ela trata de informática. Portanto, a informática é o DNA de tudo, certo? E dali saem cibernética e outros conceitos. Repetindo, telemática é a conversa de um computador com outro, de uma ferramenta com outra. Informática não necessariamente um precisa conversar com outro. Quando você está com um editorzinho de texto, pura e simplesmente, sem nenhum contato com rede, ele é informático, ponto, e acabou. Daí a nossa classificação interna lá, infrações penais informáticas. Só para dar um exemplo pragmático de como essa nomenclatura pode ser complicada, né, pode gerar problemas, aquelas figuras da pornografia infantil do 241 do ECA. O 241A do ECA fala de venda, de oferta de pornografia infantil na rede. Você precisa da telemática, precisa de um computador. Já guardar, ter consigo pornografia infantil, não precisa necessariamente estar ligado à rede. Você pode ter um token, um pendrive, o seu computador trazer cenas de pornografia, a polícia apreender, e esse computador não conversa com outro. E aí a figura é do 241B do ECA. E muda até a competência. O 241A do ECA, quando se trata de pornografia através da rede, é federal. Já a manutenção de cenas pornográficas numa máquina sem o contato com a rede, sem a oferta, só o guardar, só o ter em depósito, é competência estadual. Parece uma bobagem, mas não é uma bobagem. A pornografia numa máquina sozinha é uma conduta informática. A pornografia colocada em rede é telemática, é cibernética. Só para colocar. Isso tudo a gente estuda nessa cadeira de tutela penal da sociedade da informação, não só os tipos propriamente ditos, mas também a prova e a salvaguarda da prova. Então, nós falamos de provas, melhor, de tipos, provas e também do uso das tecnologias nos processos. Esse é o tripé, tem um texto publicado lá com a professora, aquele livro da... Oh, meu Deus do céu, está aqui a professora, ela é Liliana Pisani.
Paesini, ela foi autora, ou melhor, coordenadora de 2 publicações, está lá um texto publicado para dizer qual é a missão da tutela penal da sociedade da informação. Vim falar hoje sobre as notícias novas sobre velhos crimes, a reabilitação penal na sociedade da informação. Foi uma provocação que eu e a Marília Bach pretendemos fazer, né, através dessa nossa fala minha, hoje é dela amanhã, ela está sabendo agora que ela vai falar sozinha lá amanhã, meio-dia, né, viu? Saiba disso. E a publicação do texto. E o texto é mais... Isso tudo é um resumo de um trabalho da dissertação de mestrado, que ela defendeu agora no mês de junho, e foi aprovada com a nota máxima. E aí isso está sendo em linhas gerais. Então, nós estamos falando do direito ao esquecimento propriamente dito. Mas a gente colocou a reabilitação aqui para dar uma mexida, para dar uma provocação com relação ao tema. O que é a reabilitação no direito penal? Então, não é porque a internet nasceu há 20 anos, 25, né, Ruli? Há 25 anos que ela fez aí o Jubileu de Prata aqui no Brasil. Estou pesquisando esse troço desde 97, um pouquinho depois que isso mudou e vem mudando paulatinamente. Mas a reabilitação, ela é um instituto que já existia no código lá de 40, né, o código do Chico Sabedoria, do Francisco Campos, que era o ministro da Justiça na época do Getúlio Vargas, do Estado Novo. Eu faço um recorte. A nossa parte especial ainda é do Estado Novo. Pode perder. Aliás, é bom lembrar a história, que o direito penal, eu falava isso em classe, ele se presta muito a defender o estamento, o que aí está. Né? O Brasil não era Brasil até 1822, portanto era Portugal. Até um professor meu falou, vocês de Portugal, eu falei, vocês uma vírgula, para não falar o palavrão que ele me falou, né, o caramba, português, né, para não falar que fica marcado na memória aqui da casa. O Brasil não existia, o Brasil era uma colônia, era Portugal. Então nós tínhamos as ordenações do reino. O Código Criminal do Império é de 1830 e já tinha reabilitação. O Código Criminal da República, 1890. Engraçado que o Código do Império, 1830, tem a ver com a independência, o da República, 1890, um ano depois de 1889, que a República foi proclamada. E aí nós tivemos a consolidação das leis penais em 32, coincidência, justamente da Revolução. Nós tivemos o Estado Novo, não é? Em 41, o Código Penal, para depois, em 1969, nós temos aí uma tentativa da mudança do Código Penal, que não vingou, quando se criou o Código Penal Militar, esse sim vingou, e em 84, com a reabertura política, o início da reabertura política, o Código Penal, a sua parte especial, vem a ser consolidada. E de 84 para cá, passados 31 anos, e não sei porque nós não comemoramos os 30 anos do ano passado, não sei se também tem coisa para comemorar, não é? Em 84, nós tivemos a reforma. Eu não quero dizer que estudei ainda sob a égide do Código Antigo, mas eu estudei, eu peguei a mudança. Nós, jovens, há mais tempo, provavelmente aqui acho que eu sou o único que estudou sobre ainda a égide, mas a reabilitação era o instituto que a gente estudava. Quem trata da reabilitação? E por que tem um dispositivo no Código Penal que trata de reabilitação e de maneira dissonante da reincidência? São coisas distintas. As pessoas misturam uma coisa com a outra. E aí vem a nossa... é como a jabuticaba, né? Que só tem no Brasil. Né? Por que nós temos que pensar... Não que a reabilitação só tem no Brasil, mas esse olhar de o direito penal, ele ser... A função dele, se vocês forem lá na lei de execuções penais, no artigo 1º, a pena, a função é dar efetividade à sentença e ressocializar. Como se o direito penal tivesse essa capacidade mística e mágica de reabilitar pessoas. Né? Como se o juiz penal fosse Deus e conseguisse reabilitar pessoas. Então, o sistema progressivo, fechado, semiaberto e aberto, visa a ressocialização. E esse é o paradoxo que nós vivemos hoje com essa Lava-Jato, com todos esses colarinhos brancos, os crimes de colarinho branco. Como reabilitar, ressocializar quem sempre foi socializado? Como
reabilitar uma pessoa que tem 2 bilhões de reais na conta. Aliás, se a gente somar toda a nossa riqueza em algumas reencarnações, nós não vamos ter esses 2 bilhões, como tem os donos aí dessas grandes empreiteiras. E a gente vai aplicar a ressocialização para eles. É um paradoxo, não é? Falar em ressocialização. Mas essa é a ideia da reabilitação. Esses do colarinho branco estão mais para reabilitação do que para ressocialização. Mas essa é a ideia do artigo 93 do Código Penal. Reabilitar, né? Tirar aquela mácula da condenação, ou afastar aquela mácula da condenação e tentar fazer com que a pessoa se limpe. Como aquele livro Macunaíma, né? Que um Macunaíma fica branco porque todos teriam nascidos negros e um pula no rio, Macunaíma sai branco do outro lado. Um pula, já estava suja água, fica mulato, e outro só limpa as mãos. É o que está no Macunaíma. Como se a reabilitação fizesse aquilo, né, desaparecesse a condenação da pessoa. Então, dispõe 93, a reabilitação, e é importante que a gente preste atenção no dispositivo da lei. Artigo 93 do Código Penal. A reabilitação alcança quaisquer penas aplicadas em sentença definitiva, assegurando ao condenado o sigilo, isso é importante, o sigilo, então a própria norma penal fala em sigilo, dos registros sobre o seu processo e condenação. Vou repetir, sigilo dos registros sobre o seu processo e condenação. O que limita, então, esse dispositivo? Os registros. Então, você vai lá no distribuidor do cartório, vai pedir uma certidão sobre aquela pessoa que você vai contratar, e lá não consta nada. Aí você liga com um amigo seu que é da polícia, ele puxa a folha de antecedentes e lá consta. Por que tem essa discrepância? Né? Porque para o Estado a mácula não sai, não desaparece, nunca mais. O indiciamento ele vai ficar ad perpétuo lá. Faz parte dos registros daquela, mas você pode entrar com mandado de segurança, pode, derruba, mas está lá. Inclusive, a parte. Lei 90. Agora, a reabilitação visa a limpar a pessoa perante a sociedade, não perante o Estado. Perante a sociedade. Qualquer pessoa que queira saber se o Rossini tem antecedentes criminais, tem que ir lá no distribuidor, e não vai ter. Agora, eu posso ter tido algum problema. Isso consta na minha folha de antecedentes, nos registros de Estado, no Instituto de Identificação Ricardo Gambleton Daunt, aqui no Estado de São Paulo, onde a gente toca o pianinho, todo mundo que tem identidade sabe do que eu estou falando, a gente tem que ter as impressões digitais, é uma forma que o Estado tem de controlar. Isso tem em outros países, não tem um registro geral como nós temos. Por que tem registro geral num país como o nosso? Imposição da querem ter um registro nacional. Então, porque o olhar é de dentro e o olhar é de fora. Essa é a função da reabilitação. E aí vem os requisitos. A reabilitação poderá também atingir os efeitos da condenação, os outros secundários. É previsto no artigo 92. Vedada a reintegração na situação anterior, nos casos, etc. Mas não é isso que eu ia falar. O 93. A reabilitação poderá ser requerida decorridos 2 anos do dia em que for extinta, de qualquer modo, a pena ou terminar sua execução. Ela não conta a partir da não condição de reincidente. Ela conta 2 anos a partir da extinção da pena. Então, eu cumpro 10 anos, depois de 10 anos, então, dia 1º de janeiro de 2016, 2018, dia 31 de dezembro de 2017, que conta sempre de antes, mas eu vou poder pedir a minha reabilitação. Eu sou reincidente se eu cometer um crime depois da minha reabilitação? Sou, sim, senhora. Opa, porque a reabilitação, a reincidência é de 5 anos após a efetivo cumprimento. Reabilitação 2, reincidência 5. Tanto é verdade que lá na frente, no parágrafo único do 93, fala, o pedido pode ser renovado a qualquer tempo. Desculpa, o 95. Revogação de ofício ou requerimento do MP, se houver condenação como reincidente por decisão definitiva, a pessoa que não seja, a pena que não seja de multa. Eu quero dizer o seguinte, não confundam reabilitação com reincidência. São coisas que se chocam, que têm a mesma origem que é o fato criminoso, mas que não são o mesmo instituto. Tá? Reincidência. Reincidente é o 61, inciso 1º, 62, o conceito de reincidência está lá atrás. O quê? A reincidência é uma agravante, que vai fazer as compensações pela regra do 68. Tá? Quem tem reincidência, começa a pena em regime fechado. Quem não tem, não começa. E assim sucessivamente.
todos os efeitos. Bom, dito isso, que a reabilitação visa limpar, né, aquela pessoa perante a sociedade e não perante o Estado, aí a gente vai ter que fazer uma análise sobre a efetividade dessa reabilitação na sociedade da informação. Né? Como fica? Eu já posso dizer que a minha conclusão é que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, eu posso ir contratar aquela mesma pessoa, ela me traz uma certidão limpinha do distribuidor, lá do fórum da comarca onde ela mora, mas eu vou lá no Google e faço uma pesquisa. E vai dar que ele cometeu um crime. E ele está reabilitado. E aí, notícias novas sobre velhos crimes. Né? Então, a reabilitação. A reabilitação, então, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos 3 olhares, pelo menos. O olhar do Estado, que aquela mácula fica perpétua, fica ali como uma cicatriz, por mais que você tente operar, né, ou você faz a tatuagem que você quer, né, fazer, mas não sai, tá lá, você olha, você lembra, o nome de um ex-namorado, isso aí já era, né, tem que colocar uma coisa por cima, né? A reabilitação do Código Penal, que serve para fins burocráticos, para fins de obtenção de trabalho, etc. Mas nós não temos como, lamentavelmente, fazer desaparecer a memória da internet. Eu vou dar um testemunho aqui. Eu fui o promotor do caso da Eloá. Vocês vão ver daqui a pouco no Facebook, no Google aí. Isso é uma marca que ficou, porque eu vi a menina morrer. Fui lá chamado, caí de paraquedas naquela situação. E isso vai ser indelével na minha vida. Por quê? Porque eu estava lá. Não tem como. E não é crime isso. Não foi crime. Como fazer a reabilitação, né, nas mídias ou nos meios sociais? Esse é um problemão. Mas a Marília, que foi pesquisadora, e é legal a gente trazer a baila. Existem técnicas. Aliás, isso é negócio, né, Marília? Se você puder me ajudar aqui, é negócio. Como é que você faz para tirar o seu nome lá de cima do Google? Você contrata serviço que vai fazer boas notícias acerca do Rossini, da Marília, do Rulli. E vai bombardear a mídia com essas boas notícias. Para fazer o quê? Para fazer com que o fato criminoso, o fato que você rejeita, né? Sabe quando a gente é adolescente, sai com... Você está afim de pegar com, né, todo mundo? Você sai com aquela pessoa horrorosa, né? Ou menino, menina, né? Aí tem uma foto lá, nossa, Rossini, onde você estava com a cabeça? Eu falei, aqui, bebi bastante, aquela coisa, mas está lá, não tem como tirar. Não tem como tirar. Então eu vou jogar a classificação do Google lá embaixo. E eu vou só sair com foto com gente bonita, né? Gente bacana. E aí o Google ou os outros equipamentos de pesquisa, ou os outros sistemas de pesquisa, né, programas de pesquisa, vão jogar lá em cima o seu nome. Você não precisa judicializar nada. Foi isso que a Marília nos ensinou para mim, para o professor Fiorilo e para o professor Ismânio lá do Mackenzie. Né? E elas, é verdade, você não precisa nem judicializar, você faz uma reabilitação usando os próprios mecanismos de buscas a seu favor. Então, não vamos nem buscar. Né? Agora, só para enriquecer ou tentar justificar minha fala aqui, recentes decisões do STJ, também foi uma pesquisa que a Marília fez, recentes decisões do STJ, do professor, do ministro Luiz Felipe Salomão, e eu faço outro recorte, como quem fica parado é poste, né? Estou falando de mim. Eu era promotor em Cunha, e o ministro Luiz Felipe Salomão era promotor em Cachoeira Paulista. Ele chutou lá o balde, foi embora e fez concurso para juiz no Rio de Janeiro. A carreira lá voou, desembargador, hoje ele é ministro. E eu sou promotor. Continuo. Mas estou feliz pra caramba. Mais que ele, provavelmente. Porque eu não tenho tantas dores de cabeça como ele tem. Aliás, eu fiquei trabalhando 3 anos, 4 meses e 17 dias em Brasília, que eu contei como pena, né? E para nunca mais voltar, nem passar perto. Só em escala, eu vou tomar um Dramin, dormir, e vamos sair para passar por Brasília sem lembrar. Que aquilo ali, desculpa, mas bom, não é para gente decente, né? Onde eu me encaixo. Ai da Cury,
e o caso da Candelária. O Luiz Felipe Salomão teve 2 decisões, mas ele é ministro da área civil, lá das turmas civis, não da área criminal. E por que eu vou falar dessas 2 decisões? Porque essas 2 decisões desse mesmo relator, ministro relator, tratam da mesma coisa, mas com consequências jurídicas distintas. O caso Aida Curi foi um crime que aconteceu na década de 50, 60, né? 50. Uma menina morta, 18 anos, foi da alta sociedade carioca, não é isso? E aí o programa Linha Direta não é, que nós estamos falando da sociedade da informação, não estamos falando só de internet nem de ciberespaço, estamos falando da sociedade da informação, e aqui se encaixa esse caso. Aí a família dela procurou uma medida cautelar para evitar na Justiça do Rio de Janeiro que a Globo colocasse no Linha Direta. Eles faziam toda uma encenação, né, teatralizavam o episódio criminoso, davam um ibope danado, mas o cara que fazia já não está mais nem na Globo, está lá nessas televisões aí, enfim. E aí o Linha Direta exibiu, e a família da Aida Curi entrou com a ação para receber a indenização, foi subindo, e o Sérgio Salomão, desculpa, não é o Sérgio Salomão, estou confundindo com o professor da USP, o Luiz Salomão, ele decidiu o seguinte, que sim, o fenômeno do direito ao esquecimento é um fenômeno que deve existir, mas nesse caso especial, não há como se indenizar a família dela, porque o próprio caso Aida Curi remete ao nome da própria vítima. Então não tem como dissociar o caso, e esse mesmo ministro julgou uma ação de um dos autores, supostos autores da chacina da Candelária, aquela chacina que aconteceu lá em frente à igreja da Candelária, no Rio de Janeiro. Policiais militares mataram uns meninos que dormiam em cima de uma banca de jornal. Um deles foi absolvido, não foi isso? E aí o programa retratou, e aí ele entrou, não conseguiu evitar que o programa fosse exibido, porque é o tal do direito à manifestação, ao livre, né, manifestação do pensamento, o direito de informar e ser informado. E aí, há pouco, bem falado aqui, né, pelo professor doutor Ruli Neto, eu perdi o raciocínio. E aí eu vou pegar de volta, porque o meu direito ao esquecimento é mais do que qualquer outro. Aí, eu estou exercendo o meu direito ao esquecimento. O fato é que o ministro Salomão, Luiz Felipe Salomão, ele não deu, na AIDA não deu indenização. Nesse caso, ele deu indenização, sim, porque a situação era outra. Que ele era um dos autores do fato, não é? E ele foi absolvido. Então, ele não podia pagar o preço da exposição, da nova exposição. E aqui eu peguei um trecho do voto. Vocês viram que eu tive que até... É que o meu braço já ficou pequeno, né, para essas coisas. Com efeito, o reconhecimento, isso quem escreve é o próprio ministro. Pelo menos ele assina, né? Com efeito, tem assessor para tudo. Com efeito, o reconhecimento do direito ao esquecimento dos condenados que cumpriram integralmente a pena e, sobretudo, dos que foram absolvidos em processo criminal, a meu juízo, além de sinalizar uma evolução humanitária e cultural da sociedade, confere concretude a um ordenamento jurídico que, entre a memória, que é a conexão do presente com o passado, e a esperança, que é o vínculo do futuro com o presente, fez clara a opção pela segunda. O que quer dizer isso? Quer dizer que nós temos aí interesses conflitantes, o interesse do Estado de saber com relação àqueles crimes, do direito da sociedade de saber dos episódios criminosos que, de alguma forma, afetou essa mesma sociedade, e do direito daquele que foi acusado, condenado ou se envolveu com o processo. No caso aqui da Candelária está fácil, ele foi absolvido, mas aqueles que foram condenados e reabilitados, eles vão conseguir limitar essa sua reabilitação naquele determinado contexto. Para o mundo da sociedade de informação, cá para nós, o direito, talvez ele possa até dispor, mas tecnologicamente fica difícil, porque a internet, o ciberespaço, é uma somatória de vários computadores, e você tem informações a todo lugar, a todo tempo. Né? Nós já tivemos aí Daniela Sicarelli tentando tirar um episódio em que ela estava, né, que ela foi levada né, ela estava lá, né? E outras pessoas tentando tirar, e o que é mais interessante é que quanto mais você difunde a discussão jurídica com relação àquele episódio, você requenta
né, você põe no micro-ondas e esquenta e requenta o fato. Então, nós temos que entender, e aí para concluir, que nós temos vários caminhos a trilhar. Nós temos os princípios, e o princípio da dignidade humana é que tem que nortear as soluções sempre, sempre, mas nós temos que ter em mente claramente o seguinte, que o direito vai alcançar, o direito posto, o ordenamento jurídico, ele vai alcançar, vai resolver o problema até um determinado limite. A partir daí, né, o remédio é a própria tecnologia, a meu entender, que é justamente o uso dessas mesmas ferramentas para inibir a difusão. Então, a reabilitação no mundo jurídico, está ótimo, está consolidado, tem lei. Agora, a reabilitação no ciberespaço, nas mídias sociais, é difícil. E assim eu encerro minha fala pedindo desculpa se de alguma maneira exorbitei, ofendi, falei algumas coisas, mas vem aqui o debate. Espero que eu não fale mais besteiras. Obrigado. Sobre esse tema em especial, acho que nós dois poderíamos ficar dias falando sobre isso, porque é um tema muito intenso, muito denso e sem fim, e chego a arriscar dizer que é, por enquanto, sem resposta. Mas, professor, eu queria fazer duas perguntas, né? Primeiro, sobre tudo isso que foi dito, a liberdade de expressão e o direito à privacidade são duas garantias constitucionais. E mais que isso, nem mesmo a Constituição conseguiu decidir qual dos dois é mais importante, porque ela coloca os dois no mesmo artigo, no artigo 5º. E, então, com relação a tudo isso que foi dito, sobre novas notícias, sobre velhos crimes, e num Estado democrático, até que ponto a liberdade de expressão deve ter preferência? Essa é uma pergunta. A segunda, eu confesso que é uma dúvida até pessoal e é mais processual. O artigo que preceitua a reabilitação, ela fala sobre o sigilo dos antecedentes e uma vez que a reabilitação é concedida, o advogado, o delegado, o empregador, qualquer pessoa que pedir os antecedentes criminais vai receber de volta a resposta negativa, como se não houvessem antecedentes. Salvo se o juiz pedir. Se o juiz pedir, ele vai ter todo o antecedente, que é a história que ele falou sobre a visão estatal e a visão particular pessoal. A minha dúvida é se o juiz tem que fundamentar esse pedido, ou se ele pode fazer por interesse pessoal. E é só isso. Obrigada. Vamos... O direito constitucional, assim, muita gente vende muitos livros sobre a questão dos conflitos de interesses, né? Qual que prepondera? O direito de informar ou... Canotilho já falava disso, vários constitucionalistas aí vão falar dos vários interesses que estão, inclusive, nos mesmos princípios, nos mesmos dispositivos. O que deve preponderar? Qual que é a preponderância? Informar ou não? Eu acho que sempre, esse é um ponto de vista meu, né? Sempre a informação deve e aí não é nem Constituição, eu vou na Bíblia. A verdade liberta. Isso é humano, está lá atrás, né? O Cristo só fez uma sentença declaratória, não constitutiva, porque é do ser humano. Evidentemente que a verdade e a informação devem prevalecer sobre tudo. Direito. Agora, a intimidade, você quis dizer isso, né? Como é que nós vamos fazer? É o caso concreto que vai dar. Por exemplo, um exemplo que eu estudei muito, porque me envolvia a questão do sequestro, que demora muito. Existe um acordo entre a polícia e a mídia quando tem sequestro em andamento para não divulgar nada. Só divulga depois. Isso é um acordo, não está na lei. Por que não se divulga? Porque senão o resgate muitas vezes não vai ser pago, vai aumentar muito o preço do resgate, as pessoas envolvidas correm o risco de morrer. Em alguns lugares do mundo, como nos Estados Unidos, que também nos serve de modelo, porque a nossa origem não é anglo-saxônica, mas romano-germânica, ou, como queiram, napoleônica, é da lei. Embora os americanos sejam mais pragmáticos que nós, mas eles
eles resolveram, em boa parte, a questão, tendo uma norma dizendo o seguinte, olha, o sequestro dura até 24... Não estou falando aquele sequestro com cárcere privado, estou falando o fato, né, de ter reféns e tal. Até 24 horas. Depois de 24 horas, tudo pode acontecer, e a vítima também sabe disso. Então, tem um marco com relação aos limites que o Estado tem para preservar. É difícil você discutir e dar uma solução para isso. A solução é a vida humana. É a vida humana. Então, quando você tem ali situações em que a difusão daquela informação vão afetar diretamente a segurança da pessoa, não só a sua dignidade, mas a própria vida dessa pessoa, né? A integridade física dessa pessoa e de tantas outras pessoas, você limita. E você tem medidas para tanto. Para além do bom senso, né? Para além do bom senso, tem a justiça também para salvaguardar isso. Por que eu digo bom senso? Digo porque eu vivi isso. Falando com o Lindenberg no telefone, eu via os policiais, eu mesmo falei, olha, sua pena vai ser no máximo 3 anos, porque até agora só deu porte de arma, tal. Aí tinha uma pessoa na televisão que falava, nossa, a pena vai ser de 25 anos. O cara falava comigo, eu olhava na televisão, e aí ele ficava com o cara da televisão, que é midiático, estava vendo, etc. Então, assim, não houve bom senso, e a menina morreu. Ah, mas ninguém... Agora, os níveis de BOP subiram, então virou negócio. Tanto que eu fui chamado na comissão de Direito Econômico, lá da Câmara dos Deputados, o deputado Ivan Valente me convocou, eu fui para dizer qual foi a minha percepção. Faltou bom senso. Ah, mas a mídia não ia divulgar? Lógico que ia, depois do fim do fato. Não durante. Em tempo real, oi, fulano, aqui é um amigo seu, que é amigo, eu sou jornalista, e começava a falar na televisão. Assim, vocês acham que o sistema de difusão, ele merece ter né, os nossos filhos, as pessoas de informação, precisam ver isso? Não, então a questão é de bom senso. É de bom senso. E nós sabemos sopesar uma coisa da outra. Evidente que sim. Agora, quando não tem bom senso, não resta outra solução, a intervenção da justiça. Assim é em vários outros ramos do conhecimento. É para isso que nós estudamos, para dar soluções justas. Por isso que o símbolo da justiça é uma balança. Não é só a espada. A balança vem numa espada. Olha, tem a espada, mas tem a balança. Segunda pergunta, não sei se eu respondo isso. É o caso concreto. Agora, e o bom senso? Reabilitação. Então, Marília, quando você me fala, só o juiz, é de fato só o juiz. Mas então, por que o legislador não deixou a reabilitação juntamente com a reincidência? Por que não tratou de uma coisa só? E criou um instituto e outro instituto? Porque a ideia do legislador é que a pessoa volte ao convívio social e se ressocialize, notadamente com o trabalho. Agora, se você tem o envolvimento desta mesma pessoa num outro fato criminoso, e aí a lei, o artigo 95 é claro, ele diz o seguinte, revogação de ofício, se houver condenado como reincidente. Agora, veja, essa revogação só pode acontecer depois dos 2 anos e antes dos 5. Agora, como é que o juiz vai saber se a pessoa é reincidente? Se não requisitar as certidões e não tiver um repositório com essas informações sobre os antecedentes dessa pessoa e sobre a reincidência. Então tem que ter, o Estado tem que ter. Isso só pode ser no devido processo legal. Então, quando eu fui irônico aqui, falei, tem um amigo que trabalha na polícia e faz uma pesquisa, é que são subterfúgios. Esses detetives aí de plantão falam, consigo as informações. Isso aí se chama divulgação de segredo. E é crime por quem faz isso, quem difunde isso. Então, não é dado as pessoas difundirem. Ora, num processo, não poderia ser diferente. O juiz tem que requisitar. Na verdade, quem já faz isso é a própria autoridade policial. Você até falou assim, olha, qualquer pessoa. Não, qualquer pessoa do povo. Quem está envolvido na investigação tem a obrigação de puxar. O delegado, quando vai indiciar o sujeito, ele tem que colocar lá na folha no preenchimento da vida pregressa as informações sobre a vida pregressa. E se o sujeito não disser, ele não tem que fazer prova contra ele. Mas o delegado tem que fazer a prova de que aquela pessoa é aquela pessoa. Tanto é que aqui do lado, na Praça da Sé, nós ouvimos dizer, eu nunca vi, mas eu ouvi dizer, que tem um comércio de documentos falsos aqui do lado.
Alguém balançou a cabeça aí que essa informação também chegou. Por que a pessoa procura ter documento falso? Porque os seus documentos não vão lhe apresentar como uma pessoa boa, firme e valiosa ao fim a que ela se destina, que é ser pessoa humana na inteireza dela. Então ela vai se socorrer de subterfúgios, cometendo outro crime, falsa identidade, uso de documento falso, falsidade ideológica e todas as outras condutas contra a fé pública. De forma que qualquer pessoa do povo, não. O Estado, sim, deve. Porque se eu sou vítima de um sujeito, né, e ele seria reincidente, o juiz não faz, o promotor, o delegado, o juiz não juntam nos autos, ele é solto, depois ele comete um crime, eu vou entrar com uma ação regressiva contra o Estado que teria solto ou soltado uma pessoa que não deveria ter sido solta. De forma que as consequências jurídicas também serão o caso. Agora, as requisições acerca dessas informações sensíveis, é lógico que devem ser tomadas e tiradas no devido processo legal e sendo devido o processo por autoridade que tem essa atribuição ou competência. Não qualquer do povo. É isso. Espero que vocês não tenham jogado o tempo fora.